bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui para você que está nos vendo. Nós estamos na companhia do Fábio Schettino, que é o CEO, é o executivo-chefe da Hidrovias do Brasil. A Hidrovias do Brasil, como o próprio nome já diz, é uma empresa de logística que explora as potencialidades aí do sistema hidroviário brasileiro. Então, eu vou te dar aí um tempinho no começo da nossa conversa, Fábio, para você falar um pouco da Hidrovias do Brasil, alguns números importantes e aí as coisas que você gostaria que os nossos espectadores ou os nossos ouvintes soubessem a respeito da empresa. Ótimo, Alon. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, a Hidrovias do Brasil é uma empresa provedora de logística hidroviária integrada, né? Ou seja, nós somos um provedor de logística que usa o modal hidroviário como seu principal modal de transporte, mas não limitado a ele, né? O conceito da integração aqui, ela é muito importante porque nós não somos um transportista. Eu costumo dizer que a gente não é o caminhão do Rio, né? O conceito da integração ele é importante porque nós temos aí transbordo multimodal, que normalmente você transborda de rodovia para hidrovia. Nós fazemos o transbordo, fazemos a navegação fluvial e a navegação costeira. A gente também faz cabotagem e aí temos terminais de exportação. Esse é o caráter de integração, né, que a gente coloca aí do nosso sistema logístico. A Hidrovias do Brasil tem 10 anos, está aqui a comemoração aqui dos 10 anos da companhia. Em agosto a gente faz 11 anos, e a Hidrovias foi concebida há 10 anos atrás pelo Pátria, né? O Pátria é um fundo de infraestrutura, é o principal fundo de infraestrutura hoje da América do Sul. Hoje, após o IPO, obviamente é uma companhia, é uma corporação, né? Uma companhia negociada na Bolsa e de controle difuso, né? O que é a Hidrovias do Brasil depois desses 10 anos, Alon? Nós operamos basicamente em 4 segmentos. Tá? Associa-se muito a Hidrovias do Brasil ao Arco Norte, mas a gente não está limitado só ao Arco Norte. Mas vamos começar por ele, então. O que é o Arco Norte? É um sistema logístico que nós desenvolvemos para poder escoar commodities agrícolas, principalmente soja e milho, né, da região ali de influência do meio e do meio-norte do Mato Grosso, né? O que acontecia naquela região? Até você ter o que chama-se de Arco Norte, a logística dominante para se exportar grãos do Mato Grosso era pelo Sudeste, né? Na verdade, o caminhão descia até ali Rondonópolis, fazia um transbordo e saía por Santos, podia sair por Paranaguá, até mesmo caminhão direto, né? Que é uma distorção quando você vê um caminhão levando 40 toneladas de soja por 2.000, 2.500 quilômetros, não é o modal mais adequado. O que nós fizemos foi, então, viabilizar uma solução pelo norte como prestador de serviço. Isso significa que nós construímos um transbordo de carga em Miritituba. Miritituba é um distrito de Itaituba, onde chega a BR-163. Então, dali a gente recebe os caminhões, nós tombamos esses caminhões, montamos os comboios são empurradores e barcaças, navegamos no Tapajós e saímos por um terminal de exportação em Barcarena, em Vila do Conde. Então, esse é o sistema que a gente chama de Arco Norte. Nós temos ali cerca de 7 milhões de toneladas de capacidade. Tá? Essa capacidade está bastante comprida, né? Ano que vem a gente deve atingir a plenitude, a capacidade plena. A gente já vai discutir expansão desse corredor. Tá? E nós, então, basicamente transportamos ali soja e milho, tá, para clientes grandes, como a trading estatal chinesa COFCO, para uma trading russa que chama-se Sodro, e para outros vários clientes, né? O que eu chamaria a atenção no Arco Norte, Alon, é que até a chegada da Hidrovias do Brasil, quem operava ali, operava com seu próprio sistema logístico para suas próprias cargas, que eram aquelas tradings que a gente chama de tradings integradas, né? Ou seja, tradings que, para operar naquela região, eles eram praticamente obrigados a ter os seus respectivos sistemas logísticos, né? Aí você vê, são tradicionais, você tem a ADM, o que a gente chama de ABCD, né? ADM, Bung, Cargill, Dreyfus e a própria AMAGE, eles sempre tiveram os seus próprios sistemas logísticos para operar ali. A grande novidade, e eu acho que o caráter aí de inovação no caso da Hidrovias do Brasil, é que nós somos um provedor de logística, a gente não é proprietário da carga, né? Eu não sou uma trading company, eu forneço, na verdade, capacidade para aquelas tradings que não têm o seu respectivo sistema logístico para operar numa região como prestador de serviço. Isso abriu uma janela para aquelas tradings que a gente chama de tradings de capital leve,
né? A gente usa um termozinho em inglês que a gente chama de asset light trading, né? Essas tradings de capital leve, elas passaram a tomar a capacidade da Hidrovias do Brasil e passaram a originar grãos numa região que elas não tinham acesso antes. E essas tradings vêm crescendo numa proporção até mais rápida do que os demais players ali. Então, esse é o Arco Norte, a primeira linha de negócio que a gente tem. Nós temos um outro negócio na região norte, que é o transporte de bauxita através de cabotagem de navios oceânicos. Nós temos aí um contrato de longo prazo com a Alunorte, que é controlada pela norueguesa Norsk Hydro, para transporte de até 6 milhões de toneladas de bauxita da mina de Porto Trombetas, que fica ali no noroeste do Pará, através do rio Trombetas, até a refinaria, que também está em Barcarena. Então, esse é um contrato que nós operamos aí para transporte de bauxita, é a segunda linha de negócio que nós temos. Aí é cabotagem. Neste caso, Alon, não estamos falando de empurradores de barcaça. Nesse caso, são navios oceânicos, navios graneleiros. Tá? A gente os chama de bauxiteiros, né? No termo aqui. São navios muito grandes, navios que foram construídos especificamente para essa rota, que podem carregar próximo de 90 mil toneladas de bauxita do Rio Trombetas até Vila do Conde. Então, esse é o segundo linha de negócio. Terceiro segmento que nós atuamos, que não está na bacia amazônica, está na hidrovia Paraguai-Paraná. Tá? Então, esse é outra geografia, é independente, e nós temos aí negócios que a gente toca através de uma holding no Uruguai, que chama-se Hidrovias del Sur, para tocar basicamente 4 linhas de negócios lá no que a gente chama de Corredor Sul. Nós fazemos minério para Vale, levando de Corumbá até os portos, cerca de 3,2 milhões de toneladas. Nós transportamos grãos da região de Assunción, no Paraguai, também para os portos de exportação em Nueva Palmira, no Uruguai. Tá? E nós temos 2 joint ventures ainda lá. Nós temos uma sociedade de celulose para a UPM, que é uma empresa finlandesa de celulose, no Rio Uruguai, e temos 49% do terminal Graneleiros de Montevidéu, que é o único terminal ali na Bacia do Prata com capacidade de carregar um Panamax. Então, isso é o que a gente chama de corredor sul da Hidrovias do Brasil. Ele é basicamente dolarizado, né? Ele é tocado através de uma holding que temos no Uruguai. E, por último, e mais recente, Alon, para completar aqui um pouquinho o escopo da Hidrovias, é o arrendamento de Santos, né? O terminal de sal e fertilizante que nós ganhamos ano passado, o STS 20, o antigo Pérola, hoje Hidrovias do Brasil, que está em reforma conforme as exigências do edital de modernização e ampliação. Nós operamos esse terminal até março, né? Com fertilizante, basicamente. É o principal terminal que recebe fertilizante para atender o mercado de São Paulo, que consome cerca de 4 milhões de toneladas de fertilizante por ano. E esse terminal ele foi arrendado, nós ganhamos o arrendamento, e agora nós estamos investindo nas modernizações e expansões para que a gente inicie 2022 já com o terminal renovado para receber fertilizantes e receber sal também. Então, esse é um pouco do resumo da companhia, uma companhia que há 10 anos atrás era um PowerPoint, né? É um negócio de infraestrutura, então, basicamente, com exceção aí de 2 aquisições que fizemos, todo o nosso portfólio de ativos é próprio, foi desenvolvido, que a gente chama de Greenfield, né, do zero. É uma companhia com cerca de 1.400 funcionários e uma companhia que vem aí apresentando um crescimento bastante pujante, aproveitando as potencialidades do mercado hidroviário no Brasil, que, por incrível que pareça, né, o país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, né, e maior disponibilidade de navegação fluvial, tinha uma representatividade nesse modal ínfima. Né? E nós estamos, obviamente, explorando esse potencial e, em muito pouco tempo, a Hidrovias do Brasil já de longe, aí, o maior player do continente. Esse é o resumo que eu te faria desses 10 anos. Fábio, a Hidrovias do Brasil ela abriu capital exatamente no meio da pandemia da Covid-19. Né? Como foi esse desafio e quais são as perspectivas que você vê para a economia brasileira e para o teu negócio nos próximos meses, nesse contexto que nós estamos vendo de recuperação da atividade econômica? Ok, Alon, a abertura de capital foi um processo muito natural dentro da companhia. Né? A companhia foi concebida
para, em um certo momento, ela vir a mercado. Lembrando que ela foi uma iniciativa do Pátria no início, mas depois a gente acabou recebendo co-investimento. Então, veio ali a província de Alberta, do Canadá, pelo seu fundo que chama-se EMCO, o fundo de Singapura, que é a Temasek, o próprio BNDESPAR, do BNDES, o Banco Mundial e a Blackstone. Então, essa era a estrutura societária da companhia. Esses sócios, eles conceberam a Hidrovias como uma tese de investimento para, num certo momento, monetizarem esse investimento. Então, primeiro, o IPO da Hidrovias foi já estava definido praticamente desde o início da companhia. A prova disso, eu costumo dizer, que lá em 2011, Alon, nós já registramos a companhia na CVM. Então, nós somos uma companhia registrada na CVM, com toda a governança de capital aberto, desde 2011, mas a gente não tinha ações negociadas. Então, basicamente, o nosso IPO foi uma decisão de negociar as ações, porque a governança estava toda estabelecida. Então, nós tínhamos plano de fazer esse IPO em março do ano passado, foi exatamente quando eclodiu aí a pandemia, né, e a janela de mercado se fechou, a gente segurou o IPO, nunca teve pressão de liquidez na companhia para fazer o IPO, então não era o melhor momento, a gente segurou um pouco. Quando essa janela abriu de novo em setembro, a gente concluiu a operação, então foi de forma muito natural. Tá? E hoje, de novo, a companhia é uma companhia negociada com mais de 50% do seu capital negociado em bolsa, né? Então, a gestão da companhia, que era feita através de um acordo de acionistas, esse acordo de acionistas ele cai no IPO, e a companhia hoje é gerida pelo seu estatuto e por representatividade dos sócios. Tá? Nós temos aí uma gestão totalmente profissional e independente, né? Da minha posição abaixo na companhia, somos todos executivos independentes e profissionais, né? E temos um conselho que representa aí os acionistas na proporção da participação deles no capital. Tá? Em relação às perspectivas, Alon, a gente está muito otimista. Eu acho que o segundo semestre no Brasil, a gente vai ter uma retomada importante em função aí do arrefecimento dessa crise sanitária e que a gente, de saúde pública que a gente está passando, né? Então, as perspectivas são muito boas. A companhia ela é diversificada do ponto de vista geográfico. Como eu comentei, a gente opera na Bacia Amazônica, a gente opera no Corredor Sul, na Bacia do Rio Paraná-Paraguai, a gente opera em Santos. Não só a diversificação geográfica, mas a gente é diversificado de produto também. Então, você tem minério, você tem bauxita, você tem soja, você tem milho, você tem fertilizante. Tá? E temos diversificação de clientes também. Então, um ponto importante de ressaltar aqui, para a sua pergunta, é que nós estamos expostos, Alon, a produtos que a gente chama de contracíclicos, né? Nós fizemos uma opção estratégica de transportar produtos onde o Brasil ele é competitivo globalmente. Nós sempre evitamos, na nossa estratégia, estar ligado a produtos que têm uma correlação estreita com o nível de atividade. Então, você pega certos tipos de carga, isso não é demérito, é simplesmente uma opção estratégica, mas que você sofre mais. Você poderia dar algum exemplo de produtos de um tipo e de outro tipo? Olha, quando se fala em produtos alimentícios, quando se fala de carga geral ou mesmo carga containerizada, ele tem uma correlação mais estreita com o nível de atividade. Né? Quando o PIB cai, essas cargas caem. Quando o PIB sobe, essas cargas sobem. No caso dos produtos que a gente transporta, em função do Brasil ser um player global, né, ele está menos sujeito a esse tipo de oscilação. Que é o agronegócio. Sabe que ano passado o único PIB setorial que cresceu foi do agronegócio, né? E a mineração. O Brasil é muito competitivo na mineração, o Brasil é muito competitivo no agronegócio, é muito competitivo no papel e celulose, e disso traz uma certa proteção para o nosso negócio. Então, a gente está menos exposto, né, às oscilações de mercado. O que vale dizer que ano passado nós crescemos praticamente 50% no ano de pandemia. E não foi por acaso, foi porque a mineração foi muito bem, né? Os preços de commodity reagiram e o Brasil é um player global, tanto de mineração quanto de agronegócio. Né? O Brasil, eu costumo dizer, assim, o Brasil sempre foi muito eficiente, Alon, da porteira ou do portão para dentro. Né? Mas entregou muito valor, ainda se entrega muito valor da porteira ou portão ao porto. Com as suas ineficiências logísticas e seus gaps de infraestrutura. Aí que a gente entra com o nosso modelo de negócio, ou seja, cadeias
né, de produção onde o Brasil é extremamente competitivo, atendem o mercado global, mas que entregavam valor da porteira ao porto. Ou, no caso da agricultura, do portão ao porto, né? Então, o desenvolvimento de um corredor logístico no Arco Norte é um exemplo claro disso, né? Grande parte da competitividade que o Brasil tinha na fazenda, ele acabava entregando porque a logística para chegar aos terminais portuários de exportação era ineficiente. Dali para frente, mercado internacional. Então, a gente atua muito ali, de novo, em desengargalando a logística do portão ao porto e tornando essa logística a mais eficiente possível. Esse é um pouco do nicho. Então, dentro dessa lógica, a gente é bastante otimista em relação não só ao segundo semestre, mas também os anos que seguem, né? Mato Grosso, que é a nossa área de influência aqui no Arco Norte, é a maior fronteira agrícola do mundo, né? Espera-se que o mundo importe 90 milhões de toneladas, Alon, em adição ao que se importa hoje nos próximos 8 anos. Desses 90 milhões de toneladas, 46 vão vir do Brasil, metade praticamente. Quando a gente olha dessa metade que virá do Brasil, praticamente metade virá do Mato Grosso, né? E quando a gente olha a terceira derivada dessa análise e fala em no Mato Grosso, 70% desse crescimento vai vir do meio norte do Mato Grosso, porque é ali que a fronteira agrícola cresce, né? A dinâmica se inverteu. Quanto mais a fronteira agrícola se deslocava para o norte, menos competitivo ficava para sair pelos portos do Sudeste. Com o Arco Norte, essa dinâmica se inverteu, né? Quanto mais para o norte a fronteira agrícola vai agora, mais barato é para exportar pelo norte. Então, isso mudou a dinâmica, está tendo uma substituição muito clara ali de atividade econômica, de pecuária por agricultura, né? Onde o que a gente chama a viabilidade econômica da agricultura passou a fazer mais sentido para o fazendeiro à medida que se tem uma saída pelo norte. Então, obviamente, a Hidrovias do Brasil tem surfado essa onda, a Hidrovias do Brasil tem sido protagonista como prestador de serviço nessa dinâmica. Uma característica do nosso sistema hidroviário é uma certa... Se eu estiver errado, você me corrige, né? Porque o especialista aqui é você. É uma certa defasagem entre o potencial hidroviário e o que é efetivamente aproveitado. Nós temos, por exemplo, na geração de energia, uma grande capacidade instalada de reservatórios e de represas que produzem energia elétrica, mas esse processo de construção de hidrelétricas, ele normalmente não é acompanhado, ou não vinha sendo acompanhado da construção de sistemas para permitir a navegação nos rios, né? Então, é como se houvesse um certo desperdício aí de investimento. Eu vou dar um exemplo que eu conheço um pouco melhor, ali do Rio Madeira, né, onde foram feitas as duas hidrelétricas, que são hidrelétricas grandes, importantes, e que não tinham o licenciamento para fazer a hidrelétrica, mas não tinham o licenciamento para fazer a hidrovia. Como é que a Hidrovias do Brasil enfrenta aí esse desafio ambiental? E que perspectiva você vê para que essa defasagem seja corrigida? Vamos lá. Eu acho que você tem razão nos seus dois comentários aí, né? O primeiro deles, deixa eu te dar minha visão com relação ao aproveitamento do potencial hidroviário, né? Quando a Hidrovias do Brasil, quando nós começamos a olhar a tese de investimento, né, de aproveitar o potencial hidroviário, algo nos chamou a atenção, que era por que o país de maior bacia hidrográfica do mundo tinha tão pouca representatividade no modal hidroviário, né, pelo seu ponto. E a resposta veio de forma muito clara, não pela capacidade de navegação, mas sim pela falta de infraestrutura de carga e descarga, né? É muito mais fácil você colocar um empurrador e uma barcaça para navegar, e o complicado é como você vai carregar e descarregar isso, né? Para você operar com escala, para de fato você transportar granel sólido e granel líquido, né, com escala competitiva, você precisa de capacidade de carga e descarga, você precisa de transbordo multimodal, você precisa de terminal de exportação, tá? Então, essa é a principal razão
aí para a sua constatação que está correta, do subaproveitamento do mercado hidroviário no país, porque não se tem ou não se tinha, né, nas devidas escalas, capacidade de carga e descarga para acompanhar esse crescimento. Tá? E foi nisso que nós investimos. Por isso é que eu digo que a gente não é o caminhão do Rio. Né? Nós temos que fazer o transbordo, a navegação e a exportação. É uma logística integrada. Tá? E isso é muito importante. A gente vem desenvolvendo esses corredores logísticos à medida que o tempo passou, a gente vem desenvolvendo esses corredores logísticos integrados. Né? Com relação, Alon, desculpa, com relação à questão, o segundo ponto, me relembra aqui, desculpa. Pois, você está no mudo. A questão ambiental, das licenças ambientais. A questão ambiental, Bom, esse é outro ponto importante também. Então, resolvida essa questão da infraestrutura de carga e descarga, que a gente costuma dizer, não se carrega em barranca de rio. Você precisa, de fato, de escala. Né? Nós estamos falando no corredor norte de um sistema de 7 milhões de toneladas. Você precisa de sistemas de transbordo e de exportação, de terminal de exportação eficiente. Em relação a essa questão do conflito com a geração, isso é muito importante. Desde o início, Alon, nós fizemos a opção por corredores logísticos que não conflitava com geração de energia. Tá? Então, quando a gente optou por ir pela Bacia Amazônica, no corredor Miritituba-Vila do Conde e a hidrovia Paraguai-Paraná, essas são hidrovias que não conflitam e não competem com a geração. Razão pela qual a gente ainda, por exemplo, nunca conseguiu um ângulo para operar na Tietê-Paraná, para operar no Rio São Francisco, ou mesmo em outras regiões onde você, como bem comentou, numa situação como a gente está vivendo agora, né, esse ano de escassez hídrica, é fácil uma opção, por exemplo, de geração em detrimento de navegação ou vice-versa. Né? Nós não temos isso. As hidrovias ou bacias hidrográficas que nós operamos, elas não conflitam com a geração de energia. Então, agora, isso é um entrave, mas que você consegue transpassar. A gente pode olhar, por exemplo, os países aí que têm a hidrovia de forma mais representativa como modal de transporte, que sempre conciliou isso com eclusas, por exemplo. Vou dar um exemplo. O Tocantins é um rio que poderia ser muito mais bem aproveitado, né, através da hidrelétrica de Tucuruí, que tem uma eclusa, mas não é utilizada, e tem uma barreira natural, que chama-se o Pedral do Lourenço, que está sendo agora eliminado para que o rio Tocantins seja um rio mais navegável ao longo do ano. Então, acho que o Rio Tocantins é um exemplo do que pode dar certo ali. Você remove a limitação física, que é a do Pedral, torna aquele trecho navegável ao longo do ano, e aí você utiliza uma eclusa de uma hidrelétrica, e você convive com essas coisas. Né? Mas, infelizmente, não é em toda a extensão de todos os rios potencialmente navegáveis que isso é verdade. Tá? Nós operamos com escalas muito, muito grandes, Alon. Os nossos comboios, eles são comboios que transportam aí quase um Panamax no Rio. São 60 mil toneladas. Nós estamos falando aí de comboios de 25 barcaças que substituem de uma vez só 1.500, 1.600 caminhões. Daí a competitividade do modal hidroviário. Né? Não há modal mais eficiente para se transportar grandes volumes por grandes distâncias do que a hidrovia, né? Do que o modal hidroviário. E, além disso, ele é, de fato, um modal ambientalmente mais amigável e socialmente mais responsável também. Né? Então, assim, eu tenho um exemplo aqui que está muito em voga para a gente discutir, que é a discussão, por exemplo, da Ferrogrão. Né? A Ferrogrão é um projeto ferroviário que substitui a carga que já passa por uma rodovia na sua faixa de domínio para chegar até Miritituba de forma mais competitiva. A nossa visão é de que a Ferrogrão é um projeto não só viável economicamente, mas muito menos socialmente impactante e muito mais ambientalmente amigável do que a rodovia. Né? E a Ferrogrão está aí sob ataque. Né? E, de novo, a minha opinião é de que quem ataca a Ferrogrão ataca a concorrência, porque o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que uma ferrovia que substitui o tráfego existente numa rodovia é menos socialmente responsável e menos ambientalmente amigável. Os argumentos não são de sustentabilidade, me desculpa, tem outras razões. Né? Mas, de novo, isso é uma questão de esclarecer para o mercado. Então, esses modais, né, tanto a hidrovia quanto a ferrovia, são modais que
que trazem maior sustentabilidade para a matriz de transporte do país, né? Então, o que é uma distorção, Alon, na nossa visão, é um caminhão sair de Sorriso e levar 40 toneladas de soja para Paranaguá, para Rio Grande, para Santos. Isso não é competitivo, né? E, de novo, o agronegócio brasileiro ele vai crescer, né, como eu comentei, e ele é muito competitivo. E a gente tem que montar uma matriz de transporte que seja eficiente, da porteira ao porto, e que seja socialmente responsável e ambientalmente amigável. E, definitivamente, a rodovia não tem essa vocação, né? Nada contra o caminhão, pelo contrário, o caminhão é fundamental na logística. O caminhão ele faz um papel fundamental do giro de curto ali, até 300, 250, 300 quilômetros. Não tem nada mais eficiente que o caminhão. Mas, a partir daí, você tem modais de transporte mais eficientes e é natural que o Brasil caminhe nesse sentido. E aí vale tanto para a ferrovia quanto para a hidrovia ou para a multimodalidade, né? Ferro-hidroviária, que é o caso, por exemplo, da nossa crença no Arco Norte, né? De que a carga chegue por ferrovia e seja transladada para hidrovias e seja exportada. Bom, eu até ia te perguntar um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, das preocupações ambientais, mas você já desenvolveu bem. Então, eu vou pegar aqui um outro ponto que você tocou, que é a concorrência pela água, né? A concorrência entre a geração de energia e as outras utilizações da água. Como você vê a solução para esse desafio no ambiente de certa escassez hídrica? Vamos torcer para que essa escassez não venha a ser muito grave, para que a gente tenha um bom verão com muitas chuvas, mas existe a possibilidade da gente enfrentar uma crise ali ao final do ano. Como é que você vê, qual seria o melhor caminho para a gente conseguir combinar e conciliar esses dois interesses do país, ter energia suficiente a um preço razoável, mas também deixar água suficiente para as outras atividades, incluindo aí a questão do transporte hidroviário? Perfeito. Alon, eu dividiria a resposta em duas janelas temporais, né? Primeiro é uma de curto prazo e outra mais de longo prazo e mais estrutural. A de curto prazo, falando especificamente sobre essa questão da crise hídrica esse ano, que eu já comentei que nos afeta menos, porque eu não opero em regiões onde eu tenho conflito, onde existe conflito com geração de energia, mas ainda assim, quando a gente olha na hidrovia Paraguai-Paraná, do seu conhecimento, a gente está com um regime de águas baixas ali, né? Então, são eventos fora da curva, são eventos que já aconteceram no passado, está acontecendo esse ano e provavelmente vão acontecer no futuro, tá? Nós endereçamos isso com ativos muito competitivos para navegar em águas baixas, tá? Mas isso não é uma resposta estrutural, é uma resposta tática. A estrutural, eu vou te pegar, inclusive, um gancho na sua pergunta, que tem a ver com os compromissos de sustentabilidade que as empresas fazem, né? Ou seja, é preciso que se tenha consciência de que, se a gente não cuidar dessa questão climática, nós vamos ter um problema estrutural no longo prazo. Esses eventos eles vão acontecer cada vez com mais frequência e com cada vez mais intensidade. Então, no caso da hidrovias, Alon, nós temos um compromisso muito sério com sustentabilidade, nós temos uma plataforma muito bem estruturada de sustentabilidade que endereçam basicamente 6 pontos que eu vou elencar aqui. O primeiro deles é mudança climática, né? Então, a pergunta, o que a hidrovias tem a ver com mudança climática? Tem tudo a ver com mudança climática. As minhas estradas são os rios. Como que eu não tenho a ver com mudança climática? Como que eu não vou me posicionar de forma efetiva e não vou traçar metas muito claras em relação à mudança climática? A companhia não pode se omitir nesse tema, né? E a gente tem avançado bastante, Alon. Nós anunciamos no início do ano a construção do primeiro empurrador de manobra elétrico do mundo. Nós temos um programa de eletrificação da frota, né? E nós temos aí compromissos muito claros do ponto de vista de metas que estão em construção, e a gente deve divulgá-las agora até o final do ano, no sentido de evitar e diminuir os gases de efeito estufa. Isso é muito claro. O segundo pilar nosso da sustentabilidade tem a ver com segurança, saúde e desenvolvimento de colaborador. É óbvio que
não há que se falar em sustentabilidade sem falar de pessoas, e a gente tem que cuidar bem das pessoas, cuidar da saúde física e mental delas. Esse é outro eixo da nossa matriz de sustentabilidade, né? Nós temos um compromisso com o terceiro eixo, que é a cadeia de valor. Não adianta a gente fazer se a gente não garantir que nossos fornecedores e clientes também não estejam aderentes a essas políticas. Então, um exemplo de cliente é que a gente garanta que toda a soja e milho que nós transportamos, por exemplo, não saia de áreas, por exemplo, de bioma amazônico ou de áreas não permitidas, que é a moratória da soja, por exemplo. Então, o que a gente sempre fez foi, não, eu exijo que o meu cliente tenha aderência à moratória da soja. Eu acho que o próximo passo é, além de exigir, buscar as evidências. Não basta você me dizer que você adere, né? Quais são as evidências de que você adere? De onde você origina essa soja? Para a gente ter certeza que a gente não está transportando soja que está contribuindo para o desmatamento ilegal e que está aí sendo plantada onde não é permitido. Tá? O quarto pilar é o da ética e da transparência, que tem a ver com governança. Então, a companhia sempre nasceu com um arcabouço de governança muito robusto. A gente entende que compliance é uma estratégia de longo prazo, né? A gente costuma dizer internamente que não há jeito certo de fazer coisa errada, né? E, obviamente, pode-se investir em infraestrutura, né, e empreender com ética nesse país. A Hidrovias do Brasil é um exemplo disso. Nós somos absolutamente intransigentes e ortodoxos no cumprimento das regras do jogo, né? E assim a gente vem se desenvolvendo e nós temos aí também uma plataforma muito, muito clara. O quinto o pilar é o do impacto ambiental. Então, a gente também é bastante ativo, né, através olhando toda a cadeia de transporte, como nós estamos impactando aquele ambiente onde a gente atua, seja na Bacia Amazônica, seja na Hidrovia Paraguai-Paraná, seja na navegação costeira, seja na operação portuária de Santos. Tá? E, por último, o sexto pilar tem a ver com o desenvolvimento local e humano, que a gente chama de investimento social privado, onde a companhia tem um instituto, tá, muito ativo que procura influenciar por meio de incentivo ao empreendedorismo, por meio de incentivo à formação profissional das comunidades onde a gente atua, que chama-se Instituto Hidrovias do Brasil. E esse instituto é motivo de grande orgulho para a gente. Nós construímos uma escola padrão Unesco numa comunidade bastante carente, e a gente tem uma série de iniciativas dessa natureza. Então, para resumir, Alan, assim, o compromisso com sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que qualquer negócio que negligenciar esse tema vai estar fadado ao fracasso, né? E é muito sério. Então, eu te dei uma resposta longa, falando um pouquinho de um pilar só, que é o da mudança climática, mas para voltar a ele, tá? Nós precisamos de endereçar e cuidar disso com toda a seriedade, com toda a atenção, sob pena de pagarmos um preço caro. Mas aí não vai ser Hidrovias do Brasil, vão ser todos nós, né, como sociedade. Tá? Então, nós estamos buscando fazer aí o que é possível dentro de ser carbono neutro, dentro de eliminar emissão de gases de efeito estufa, de eletrificação da nossa frota, de utilização de energias renováveis e limpas. Isso é um compromisso objetivo que vai ter metas e datas para serem cumpridas, para serem divulgadas muito em breve. Tá? Fábio, você já acabou respondendo aí a questão que eu até iria fechar essa nossa entrevista, que é relacionada à ESG, né? Aos princípios aí de governança, de sustentabilidade, preocupação social, ambiental. Mas eu queria retornar um pouco a um ponto que eu coloquei na pergunta anterior. Como é que você acha que o governo poderia administrar bem essa situação de escassez de água para não prejudicar fortemente nem os consumidores de energia, nem quem depende do nível dos rios, digamos assim, para o seu negócio, que é o seu caso, o caso da sua empresa? Não, eu acho que essas coisas elas se resolvem com planejamento e com projeto, né? Então, para mim, quando se faz um projeto, por exemplo, ou se fazia projetos de navegação, não se pensava em geração. Quando fazia projeto de geração, não se pensava em navegação. Não há mais espaço para isso. As coisas têm que ser pensadas de forma conjunta. Como que um concilia com o outro? Essa é a tendência. Não há mais que se falar em projetos que, assim, de fazer uma escolha. Olha, esta região, por ter navegação, eu não gero energia. Ou esta região, por ter energia, eu não navego. Né?
Para mim, essa é a resposta. Os projetos... Até porque, Fábio, já existe há muito tempo tecnologia disponível para compatibilizar as duas coisas. Sem dúvida nenhuma. A gente vê os inúmeros disso, né? A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo só, que é o caso da Alemanha, né? A gente vê aqueles rios da Alemanha todos gerando energia e o sistema hidroviário, você certamente sabe disso melhor do que qualquer um de nós. É um sistema estratégico, vital ali na Alemanha. Mas desculpa te interromper aí, continue aí a tua resposta. Não, é exatamente nessa linha, não. Eu acho que esses países eles já entenderam isso há mais tempo e já concebem projetos visando a conciliação da navegação e a geração, né? Aqui a gente ainda fazia escolhas binárias, né? Onde se navega não se gera, onde se gera não se navega. Isso não pode. Então a resposta para mim é que os projetos venham com essa mudança de mentalidade, onde eles já nasçam, né, com a premissa de que as atividades não são mutuamente excludentes e elas podem conviver de forma harmônica, que é a navegação e a geração de energia. Muito bem. Eu da minha parte, não tenho mais perguntas, aí você fica à vontade para fazer algum tipo de colocação que, eventualmente, eu poderia ter perguntado e você gostaria de responder. De qualquer maneira, te agradeço muito, Fábio, e a Hidrovias do Brasil, que você está representando aqui na nossa conversa, pela disponibilidade, e tenho certeza de que foi uma entrevista bastante esclarecedora e bastante útil para os nossos espectadores, internautas, que outro nome que se queira dar a quem vai assistir ou ouvir essa entrevista. Tá ótimo, Alon. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma mensagem aí de confiança, né? E de aposta no futuro do país. O modal hidroviário ainda é bastante incipiente. A gente tem aí uma riqueza de recursos incalculável para poder explorar de forma sustentável, né, aquelas linhas de negócio onde o Brasil é competitivo, né? Mas a gente, obviamente, tem que abstrair aí de algumas distorções ou pensamentos protecionistas para, de fato, fazer desse modal um modal mais representativo na matriz de transporte. É nisso que a gente acredita, né? Nós acreditamos em competitividade, a gente acredita em sustentabilidade e, de novo, não há forma mais ambientalmente amigável, socialmente responsável para transportar grandes volumes por grandes distâncias do que o modal hidroviário. E é nisso que a gente acredita, assim a gente vem desenvolvendo a companhia, né? Então, também estou à disposição aqui para a gente, se quiser estender, voltar a falar, é sempre um prazer. Muito obrigado. Bom, obrigado aí ao Fábio Schettino, que é o CEO, executivo-chefe da Hidrovias do Brasil, que deu aqui o depoimento dele para o Bússola Líderes, né? O Bússola Líderes é um projeto aí da plataforma Bússola, que é uma parceria da Exame com a FSB, onde a gente ouve pessoas que estão à frente de negócios relevantes e importantes para o país. Muito obrigado, Fábio, e espero que a gente possa voltar e continuar essa nossa conversa, que foi muito esclarecedora. Para mim, foi muito esclarecedora. Espero que tenha sido esclarecedora também para quem vai nos assistir, para quem vai nos ouvir. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Alon. Sempre à disposição. Prazer.